A história da moralidade é uma jornada que nos leva a questionar não apenas o que consideramos certo ou errado, mas também as próprias origens desses conceitos. Nietzsche, com sua mente afiada e provocadora, convida-nos em A Genealogia da Moral a descer ao subsolo da história, onde os valores que moldam nossas vidas foram forjados. De onde surgiram nossos ideais de virtude? Será que aquilo que nos ensinaram a admirar, respeitar e venerar é realmente a expressão de algo nobre, ou produto de fraqueza e ressentimento? Essa investigação promete não apenas abalar nossas certezas, mas também incitar um debate intenso sobre a verdadeira essência da moralidade. Nietzsche inicia sua análise revelando como a moralidade que conhecemos, particularmente no Ocidente, nasceu de um conflito entre duas visões de mundo: a moral dos senhores e a moral dos escravos. Os primeiros, que representam a nobreza, os fortes e os poderosos, criaram uma moral baseada na afirmação de suas qualidades, força, coragem e orgulho. Os segundos, os oprimidos e fracos, desenvolveram uma moralidade baseada no ressentimento, exaltando valores como humildade, obediência e paciência. O que Nietzsche sugere é que a vitória da moral dos escravos, através do cristianismo e do humanismo moderno, transformou a forma como julgamos o bem e o mal. Ao discutir a transição de valores, Nietzsche nos apresenta o conceito de ressentimento. Para ele, a moral dos escravos surgiu como uma reação à frustração dos oprimidos, que não podiam impor sua vontade sobre o mundo físico. Em vez de lutar diretamente contra seus senhores, eles invertiam os valores. O que era considerado nobre e bom, passou a ser visto como mal, e as características dos fracos, submissão, humildade, passividade, tornaram-se o novo ideal. O ressentimento não apenas deu origem a novos valores, mas também enraizou um ódio disfarçado contra a vida e a existência plena. Um dos pontos mais instigantes de A Genealogia da Moral é a crítica de Nietzsche ao conceito de culpa e de pecado, ambos elementos centrais na moralidade cristã. Ele argumenta que, historicamente, a culpa foi uma ferramenta criada para controlar os indivíduos, especialmente através da religião. A ideia de que estamos sempre em dívida com Deus, ou com uma autoridade superior, coloca o indivíduo em um estado perpétuo de submissão. Nietzsche vê nisso uma forma de empobrecer a vida, restringindo o impulso natural de viver plenamente, sem o peso de uma moralidade imposta de cima para baixo. A questão do ascetismo também é abordada por Nietzsche. Para ele, a renúncia aos prazeres terrenos e a busca pela pureza espiritual são expressões de uma moralidade que nega a vida. O asceta, que renuncia ao mundo físico em nome de um ideal mais elevado, é, na visão de Nietzsche, um sintoma de decadência. O filósofo argumenta que essa recusa da vida está profundamente enraizada na moral dos escravos, que glorificam o sofrimento como virtude. O que é interessante é que, ao invés de representar uma forma de elevação espiritual, o ascetismo, para Nietzsche, é uma fuga do verdadeiro desafio de viver plenamente. Para Nietzsche, a verdadeira nobreza reside na capacidade de afirmar a vida, em todas as suas dimensões, sem se curvar aos ditames de uma moralidade que nega a existência. Ele valoriza o espírito livre, aquele que se liberta das amarras morais convencionais e busca viver de acordo com seus próprios valores, sem ressentimento. Esse espírito, segundo Nietzsche, é a encarnação da vontade de poder, um conceito que expressa a força criativa e a afirmação de si mesmo no mundo. A genealogia da moral revela, portanto, não apenas a origem dos valores, mas também a possibilidade de superá-los. Um dos aspectos mais provocativos da obra de Nietzsche é sua crítica ao altruísmo. Para ele, a exaltação do sacrifício em prol dos outros é uma forma de esconder a fraqueza e o medo de viver para si. O altruísmo, na visão do filósofo, não é uma virtude genuína, mas uma maneira de transferir o fardo da existência para fora de si,
projetando a responsabilidade da própria vida nos outros. A ideia de que devemos viver em função do próximo, especialmente quando glorificada pela moral cristã, representa para Nietzsche a renúncia à própria grandeza e à potencialidade individual. Nietzsche também desafia a noção de que a verdade deve ser buscada a qualquer custo. Ele argumenta que a verdade, como foi concebida pela tradição filosófica ocidental, é outro produto de uma moralidade decadente. O apego à verdade absoluta, inquestionável e eterna, é uma forma de fuga das incertezas e dos desafios da existência. Em vez disso, o filósofo defende uma abordagem mais flexível e criativa em relação ao conhecimento, onde a verdade é vista como uma ferramenta que deve servir à vida, e não o contrário. A genealogia da moral, ao dissecar as raízes históricas e psicológicas dos valores, convida o leitor a repensar suas próprias crenças e julgamentos. O que Nietzsche nos oferece é uma ferramenta crítica, um método para desconstruir o que tomamos por garantido. Essa desconstrução, no entanto, não é um fim em si mesma, mas um convite à reconstrução de novos valores, mais alinhados com uma existência afirmativa. O processo é doloroso e desconcertante, pois exige que abandonemos nossas seguranças morais e nos lancemos no desconhecido. O niilismo é outra consequência dessa crítica radical à moralidade. Nietzsche alerta que, ao destruir as bases da moral tradicional, corremos o risco de cair no vazio, onde nenhum valor parece ter sentido. No entanto, o filósofo não vê o niilismo como o fim da linha, mas como uma fase necessária no caminho para a criação de novos valores. É nesse momento de escuridão que a vontade de poder pode emergir com mais força, guiando-nos na busca por um sentido que não seja imposto de fora, mas criado a partir de dentro. Em A Genealogia da Moral, Nietzsche não apenas critica os valores estabelecidos, mas também apresenta um projeto de superação. A figura do super-homem é central para esse projeto. Esse conceito não se refere a uma pessoa com poderes sobre-humanos, mas a alguém que conseguiu transcender os valores morais herdados e criar sua própria moralidade. O super-homem é aquele que, em vez de se apegar ao ressentimento e à negação da vida, abraça a existência em todas as suas contradições e dificuldades. Nietzsche é frequentemente mal interpretado como um pensador que defende o caos ou o egoísmo desenfreado. Na verdade, ele propõe uma ética da criação e da responsabilidade individual. Ao invés de seguir cegamente os ditames da moralidade estabelecida, devemos nos tornar os autores de nossos próprios valores, algo que exige coragem, criatividade e responsabilidade. O verdadeiro desafio, para Nietzsche, é viver sem o conforto de uma moral pré-estabelecida e ainda assim encontrar sentido na vida. A crítica de Nietzsche à moralidade cristã, em particular, não é uma rejeição da espiritualidade, mas uma rejeição de qualquer sistema de valores que negue a vida e a vontade de poder. Ele acredita que a moral cristã, ao valorizar o sofrimento e a renúncia, enfraquece o ser humano e impede o florescimento de suas potencialidades. Para Nietzsche, a verdadeira espiritualidade está na afirmação da vida, na celebração da existência como algo intrinsecamente valioso. Ao concluir sua genealogia, Nietzsche nos deixa com um desafio. Estamos dispostos a questionar os fundamentos de nossa moralidade e a viver sem as certezas confortáveis que ela nos oferece? A obra não fornece respostas fáceis, mas abre espaço para uma discussão profunda sobre a natureza da moralidade e a possibilidade de criar novos valores que afirmem a vida em vez de negá-la. Este é o convite final de Nietzsche, um convite ao debate, à reflexão e talvez à transformação. Se abandonarmos a moralidade tradicional, o que colocaremos em seu lugar? Essa é a pergunta que Nietzsche nos deixa ao fim de A Genealogia da Moral. Será que podemos, de fato, viver sem as amarras dos valores herdados, ou somos destinados a recriar novos sistemas de controle?
Essa reflexão final ecoa além das páginas do livro e provoca cada um de nós a participar desse debate, a questionar o que consideramos certo e a explorar, de forma corajosa, as possibilidades de uma vida vivida plenamente, sem medo de enfrentar as verdades que preferimos evitar. Obrigado pela atenção e até a próxima!